Existe uma pergunta silenciosa que muitas pessoas carregam, frequentemente com vergonha de admitir. Se já sei que essa relação me faz mal, por que ainda não consegui sair? Em algum momento a consciência percebe, o corpo sente, a alma grita. Ainda assim, algo mantém a pessoa ali, presa em um ciclo que machuca, confunde, esgota, e é aqui que precisamos romper uma ilusão perigosa. Isso não é falta de força, não é ausência de inteligência emocional, tampouco fraqueza espiritual. Existe um mecanismo profundo, estruturado dentro do próprio cérebro, que sustenta esse tipo de vínculo. Compreender isso muda tudo. O que muitos chamam de dependência emocional, na verdade, em muitos casos, é um fenômeno mais específico e mais intenso, conhecido como o vínculo traumático. Essa forma de ligação não nasce da estabilidade, da segurança ou da presença consciente. Ela se constrói a partir de ciclos repetidos de dor e alívio, tensão e recompensa, afastamento e reconexão. Não se trata de um amor que nutre, trata-se de uma ligação moldada pela instabilidade, e o cérebro humano responde com força a esse tipo de padrão. O sistema nervoso não interpreta relações apenas pela lógica. Ele aprende através da intensidade. Experiências emocionalmente carregadas são registradas como altamente relevantes, independentemente de serem saudáveis ou destrutivas. Quando uma relação alterna momentos de sofrimento profundo com períodos de proximidade, carinho ou aparente redenção, o cérebro entra em um estado de alerta contínuo, tentando prever o próximo movimento. Essa imprevisibilidade não afasta, ao contrário, aprofunda o apego. Existe um circuito específico envolvido nisso: o sistema de recompensa. A dopamina, frequentemente associada ao prazer, não atua apenas quando algo bom acontece. Ela é liberada principalmente quando há expectativa, quando existe a possibilidade de recompensa após um período de tensão. Isso significa que quanto mais instável for a relação, maior tende a ser a ativação desse sistema. O cérebro passa a buscar aquele momento de alívio, aquele instante em que a dor cessa e a conexão retorna. E esse retorno é sentido como algo extremamente valioso. Observe a armadilha. Não é a relação saudável que está sendo reforçada, e sim o alívio após o sofrimento. O cérebro começa a associar a própria pessoa que causa dor, como também sendo a fonte de alívio. Isso cria um vínculo confuso, ambivalente, extremamente poderoso. A pessoa não está apenas ligada emocionalmente, ela está condicionada neurologicamente a permanecer. Ao mesmo tempo, outro sistema entra em ação, o eixo do estresse. Situações de conflito constante elevam os níveis de cortisol, o hormônio associado à resposta de alerta. O corpo passa a viver em estado de tensão, como se estivesse sempre se preparando para um perigo iminente. E quando esse estado é interrompido por um momento de reconciliação, o organismo experimenta uma sensação de alívio intensa. Essa transição do desconforto para a aparente paz reforça ainda mais o vínculo. Há ainda um elemento que aprofunda essa conexão: a oxitocina, muitas vezes chamada de hormônio do vínculo. A oxitocina não está presente apenas em contextos seguros e amorosos. Ela também pode ser liberada em situações de estresse compartilhado. Isso significa que experiências difíceis vividas com a mesma pessoa podem fortalecer a sensação de ligação. Mesmo quando essa ligação é prejudicial, o corpo não distingue com clareza entre um vínculo saudável e um vínculo traumático. Ele registra proximidade, intensidade, repetição. Diante disso, começa a surgir um conflito interno. De um lado, a mente racional reconhece os danos, identifica padrões, entende que aquela relação não sustenta um crescimento verdadeiro. De outro lado, o sistema emocional continua ativo, buscando a repetição do ciclo, esperando pelo próximo momento de alívio. Essa discrepância gera uma sensação de confusão profunda. A pessoa sabe que deveria sair, contudo sente que não consegue. Não basta entender para conseguir sair. A compreensão intelectual
por mais clara que seja, não dissolve automaticamente um padrão que foi construído no corpo, né, nas emoções, nos circuitos neurais. Existe uma diferença significativa entre saber e estar livre. Muitas pessoas se culpam por isso, acreditando que já deveriam ter superado, quando na verdade ainda estão dentro de um condicionamento ativo. Outro fator que intensifica essa dificuldade é a forma como o cérebro registra memória emocional. Momentos de intensidade positiva, especialmente aqueles que acontecem após períodos de dor, tendem a ser armazenados com mais força. Isso cria uma espécie de distorção interna. A lembrança do sofrimento pode ser minimizada, enquanto os momentos de conexão ganham destaque. A mente começa a reconstruir a narrativa, focando no que poderia dar certo, ignorando o padrão que se repete. Além disso, a imprevisibilidade tem um efeito poderoso sobre o comportamento humano. Sistemas previsíveis geram estabilidade. Sistemas imprevisíveis geram busca. Quando alguém não sabe quando será valorizado, quando será acolhido, quando será rejeitado, o cérebro entra em um estado de hiperfoco. A atenção se fixa na relação. A pessoa passa a investir mais energia, mais tempo, mais emoção na tentativa de decifrar e estabilizar algo que, por natureza, não é estável. Perceba a profundidade dessa dinâmica. Não se trata apenas de apego emocional comum. Trata-se de um enraizamento que envolve biologia, experiência e repetição. Isso explica por que sair não é simplesmente uma decisão. É um processo de descondicionamento. E aqui surge um ponto que precisa ser enfrentado com maturidade. Permanecer nesse tipo de vínculo não é apenas resultado de um mecanismo externo. Existe também uma participação interna. O cérebro responde ao padrão. Contudo, é a continuidade da exposição que mantém o circuito ativo. Isso não é culpa, é responsabilidade consciente. Sem esse reconhecimento, a transformação não se sustenta. Romper com um vínculo traumático exige mais do que vontade. Exige estratégia, consciência e, principalmente, criação de novas experiências que possam reprogramar o sistema nervoso. O primeiro passo envolve reduzir o contato com aquilo que ativa o ciclo. Cada nova interação reforça o padrão. Cada retorno, mesmo breve, reacende o circuito. Outro aspecto fundamental é a construção de um ambiente seguro. O cérebro precisa experimentar estabilidade para começar a reorganizar suas respostas. Relações saudáveis, ainda que inicialmente pareçam menos intensas, oferecem algo que o sistema nervoso necessita profundamente. Estamos falando da previsibilidade, e é justamente isso que, no início, pode parecer estranho. Muitas pessoas confundem calma com falta de emoção, quando na verdade estão diante de uma ausência de caos. O suporte também desempenha um papel essencial. Conexões verdadeiras, baseadas em respeito e presença, ajudam a recalibrar a percepção interna de vínculo. A pessoa começa a perceber que é possível se relacionar sem dor constante, sem medo, sem instabilidade. Isso amplia a consciência e enfraquece o padrão anterior. Processos terapêuticos focados em regulação emocional, integração corporal e ressignificação de experiências também são extremamente eficazes. O trabalho não acontece apenas no nível da fala. Ele precisa alcançar o corpo, os registros emocionais, os padrões automatizados e técnicas que acessam o sistema nervoso de forma direta podem acelerar esse processo de reorganização. Existe ainda uma prática interna poderosa, nomear o que está acontecendo. Quando a pessoa consegue dizer para si mesma, isso não é amor, isso é um ciclo de recompensa intermitente, algo começa a se deslocar. A identificação consciente interrompe, ainda que gradualmente, o automatismo. O que antes era vivido de forma inconsciente passa a ser observado. Ao longo desse processo, uma sensação pode surgir com força. Aqui acessamos
O vazio. Muitas pessoas confundem a ausência do ciclo intenso com falta de sentido. Esse vazio, na verdade, é um espaço de reorganização. É o sistema nervoso se ajustando a uma nova realidade, sem picos extremos, sem quedas abruptas. Permanecer nesse espaço, sem voltar ao padrão antigo, é parte essencial da cura. Com o tempo, algo começa a mudar. A necessidade de intensidade diminui. A percepção se amplia. O que antes parecia conexão começa a ser visto com mais clareza. E aquilo que era confundido com amor revela sua verdadeira natureza. Um padrão aprendido, reforçado e sustentado por mecanismos que agora podem ser compreendidos. Sair de um vínculo traumático não é apenas ir embora de alguém, é reconfigurar a forma como o próprio sistema interno se relaciona com o afeto, com a dor, com a expectativa. É um processo que exige presença, firmeza e, acima de tudo, honestidade consigo. Se existe uma verdade que precisa ser guardada com profundidade, é esta: o cérebro pode ser condicionado, portanto, também pode ser reeducado. Nenhum padrão é definitivo. Nenhuma ligação é inquebrável quando há consciência aplicada com constância. O que mantém o ciclo não é destino, é repetição. E tudo aquilo que é sustentado por repetição pode ser transformado por novas experiências. Talvez você ainda sinta dificuldade, talvez ainda exista confusão, saudade, dúvida. Isso não invalida o que está sendo construído. Significa apenas que o processo está em andamento. E cada passo de consciência, por menor que pareça, já representa uma ruptura com aquilo que antes era automático. Agora me conta, com sinceridade. Você já percebeu esse ciclo dentro de uma relação? Ou talvez esteja vivendo exatamente isso neste momento. Compartilhar não é exposição, é libertação consciente, paz e luz a todos.